mente, o coração de cada um de nós, as nossas emoções inclusive. Senhor meu Deus, quando trabalharmos para o Senhor, quando orarmos, quando cantarmos e fizermos qualquer outra coisa, Senhor meu Pai, e nos alinhe a Ti, nos harmonize contigo, meu Pai. Eu peço a graça do Senhor mais uma vez, te agradecendo pela oportunidade de estar a palavra, a graça para os seus servos que aqui presencialmente estão e aqueles que assistem por vídeo gravado, Senhor, para a glória de Deus. Amém. Eu quero comentar rapidamente aqui em Coríntios uma coisa. Primeiro comentário. Então eu perguntei recentemente na igreja, quando Deus preparou a sabedoria que Ele preparou antes da fundação do mundo, Ele preparou antes da fundação do mundo, Isaías 64, em Coríntios 2, Ele preparou para a glória dele ou para a glória do homem? Perguntei, estou perguntando na igreja de novo. Foi para a glória de Deus ou foi para a glória do homem? De Deus. Errado. Foi para a glória do homem. Então, o que acontece? Tinha um bêbado na igreja e o bêbado respondeu, foi para a glória do homem. Muito bem. O livro de Provérbios ensina assim, que como um espinho na mão de uma pessoa que machuca todo, é o provérbio na boca do bêbado, né? O bêbado não tem noção do que está falando. Então eu quero que a gente tenha noção do que estou falando. Por que Deus fez para a glória do homem e não para a glória de Deus? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 2, verso 2, 1 Coríntios 2, verso 7. Irmãos, todo mundo com Bíblia na mão, gente, é para todas as pessoas que vierem, tem que trazer Bíblia na mão, tá? Não quero ninguém sem Bíblia. Todo mundo tem que ter Bíblia. Isso é um mandamento, isso é uma ordenação nossa. Porque, ué, como assim? Gente sem Bíblia. Mas um dos motivos das pessoas terem cada vez menos Bíblia é a igreja que erra, tá? É uma coisa empurrando o outro, depois eu explico sobre isso. Todo mundo achou? Eu posso fazer o seguinte, como é minha ampliada, a minha versão um pouco diferente, eu vou ler. Se você tiver uma versão diferente, você pode ler também. Olha só, a minha diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Alguém diferente? Todo mundo está escrito assim também? Tá? Muito bem. Então o que acontece? Olha só. Eu me perdi, pastor. 1 Coríntios. A primeira a Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2. Isso, em versículo 7. Tá vendo? Obrigada. Nada. Tá. Então o que acontece? Quem precisa de salvação? É Deus ou é o homem? Quem vai ser beneficiado com a salvação? É Deus ou é o homem? Então, o que acontece? Essas coisas que Deus preparou, foi para a glória dele ou foi para a glória do homem? Foi para a glória do homem. Por quê? Quando é que Deus é glorificado, gente? Estou perguntando a vocês. Quem quiser responder. Quando é que Deus foi glorificado ou é glorificado? Tempo? Parabéns. Então é o seguinte, Deus é glorificado na criação. Quando Deus cria todas as coisas, Ele fez todas as coisas para quê? Para a glória do homem ou para a glória dele? Não, para a glória dele. Aí que está o erro, gente. Deus fez todas as coisas para louvor de sua glória, para a glória dele. Quando o homem cai e ele redime o homem, ele está ajudando o homem, ele te salvar o homem, porque ele precisa, porque Deus precisa? Não, porque o homem precisa. Então toda a criação é para a glória de Deus, isso deve glorificar Deus. Essa criação que cai por voluntariedade, a criação, gente,
ela tem vontade própria. Insisto em dizer aqui, quero que esta igreja tenha doutrina. Tanto a ramateologia quanto a soteriologia. A doutrina da salvação quanto a doutrina do pecado. Porque o homem é responsável por seus atos. Se o homem é responsável por seus atos, o homem tem participação na salvação. Quer alguém aceite, quer não aceite, quer calvinismo reclame, quer teologia reformada. Você é responsável por receber a salvação. Ai de você e de mim. E eu mostro isso para você na Bíblia. Vou citar só uma coisa aqui para a gente estudar o nosso Mateus, senão não dá tempo. Jesus conta 3 parábolas em Lucas 15. Quais são elas? Quem sabe de cor as 3 parábolas? Lucas 15, gente, 3 parábolas. Quem sabe de cor? Muito bem. Nós temos a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida. São 3 parábolas. Ora, quem vale mais dos 3? A dracma, a ovelha ou um filho? O filho. Um filho, né? Não tem comparação. Ora, nessa parábola, a dracma foi procurada, sim ou não? Sim. A dracma foi procurada. Empurrou mesa, até eu expliquei aqui no hebraico, né, que ele foi procurando para achar essa moeda perdida. A ovelha, o homem foi atrás? O pastor? Foi atrás. E o filho? Não. Não. O filho foi atrás. Tem certeza? Sim. Olha, hein? O pai não foi atrás do filho. Não. Então vocês estão sabendo a Bíblia mesmo. Por que ele vai atrás do que não vale nada, tipo a moeda e a ovelha, e atrás do filho ele não foi? Porque a responsabilidade Exatamente. Acabou. Então, o Senhor já matou ele. Então, irmãos, eu já vi pai e já vi mãe querendo obrigar filhos a ser crente. Deixa eu falar para você, você não obriga nem seu marido, nem esposa, nem filho a ser crente. Se não quiser, não vai ser. Isso eu já falei com meu filho e com a minha filha. Se não quiser, não vai ser. Só que vai passar a eternidade sem mim, porque o Senhor vai me salvar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: você precisa entender o princípio da responsabilidade. O pai amava o filho? Profundamente. Mas o filho teve que cair e se ver, nossa, eu preciso voltar para a casa do meu pai, eu quero ser empregado. Chegou lá, ô pai, dá um emprego. Não tem vaga para emprego. Eu só tenho lugar de filho. Eu tenho lugar de filho para emprego. Entende? Então, a gente precisa compreender isso. A nossa relação com Deus, irmãos, é uma relação de amor absolutamente voluntária. Então, se alguém perguntar assim, é para você perder a salvação? Eu digo aqui, eu não quero enfrentar os calvinistas, nem os reformados, nem outra teologia de ninguém, inclusive. Olha, eu afirmo para você, estou afirmando, como pastor, teólogo e servo de Deus há 40 anos quase. Perde a salvação, sim. Você vai usar textos dos calvinistas e vai usar assim: as ovelhas são minhas, ninguém arrebata da minha mão. É verdade que o diabo não tira você da mão de Deus. Nunca ele vai tirar você da mão de Deus. Mas eu pergunto, você pode sair da mão de Deus? Pode. Tem certeza? O filho pródigo saiu da casa. Exatamente. Esse é o sentido da parábola. Se o filho, ele está mostrando que o filho saiu da casa voluntariamente, não expulso, não o diabo roubado, não tentado, não foi raptado. Então, irmãos, o diabo não pode tirar você da casa de Deus. Nenhum de vocês pode. Portanto, o que significa? Significa que aqueles que estão lá fora, o diabo me tirou. Estilo igreja pentecostal. No entanto, quem entende Jó, já sabe que o diabo não pode tirar, né? Exatamente. Porque o livro de Jó é um livro que vai revelar. O diabo faz coisas? Faz isso, aquilo, faz isso, aquilo, faz. Mas com a permissão de Deus. Então o diabo tem poder fazer coisa ruim e faz coisa ruim? Faz. Com a permissão de Deus. Então nós vimos a limitação de Satanás atuar. Então Satanás é um agente que vai atuar em algumas coisas, mas que está sujeito ao que Deus permite. Tá? Então deixa essa palavra aqui, que a salvação Deus fez para a nossa glória. A salvação é para a nossa glória. Aí você fala assim, e daí, pastor, o que isso altera? Altera muito que é o seguinte:
a rejeição disso se torna merecedor do fogo eterno, do sofrimento do inferno. Porque quem não recebe a glória, recebe o ódio. Quem não recebe a salvação, recebe a condenação. Irmãos, eu Flávio, a minha experiência cristã, a minha experiência de vida, estou vendo assim que cada vez menos a cruz está perdendo o significado para nós. Aquele sofrimento, aquele sangramento, o carregar a cruz, ver alguém descer nessa pocilga chamado planeta Terra para salvar porcos, para nos transformar em gente, para tirar a gente do chiqueiro, para tirar a gente da miséria, para tirar a gente do pecado, não tem valor nenhum, não significa nada. Aí você fala assim, como é que você fala isso? Eu falo, sabe por quê? Por causa da nossa tristeza no culto. Porque a gente não adora com alegria. A gente não ora mais com alegria. A gente já não tem prazer mais. Essa é uma observação minha. Portanto, totalmente sujeita a erros. E alguém pode contestar. Pô, eu não vejo assim não. Tudo bem. Isso não é doutrina, né? Mas eu estou muito preocupado com a igreja e preocupado onde que vai chegar. Que dizer que existe um Deus no céu que trabalha para aquele que nele espera. Sim ou não? Isso está escrito lá. Ele diz lá, e Deus trabalha para aquele que nele espera, para dar a ele o que o olho não viu, o ouvido não sentiu, ele não imaginava ser salvo dessa maneira, e assim foi. Se eu e você, irmãos, não dermos valor a isso, se a gente não zelar por nossa fé, se a gente não zelar, sabe, buscar, vir com alegria na casa de Deus. Vamos ao nosso Mateus, a última parábola de Jesus, vamos lá? Nós gastamos já 15 minutos, hein? O Evangelho que escreveu Mateus Levi, capítulo 25, a última parábola de Jesus, é Mateus 25, 14 a seguir. Eu começo lendo aqui, vai lá para o Gabriel, Rebeca, então vai todo mundo, vem até chegar no Giovanni aqui, tá certo? Vai dar a volta, e volta aqui, não sei quantos versos tem. Vai até o 30, né? Todo mundo entendeu? Vai até o 30. Nós estamos em Mateus 25, o verso é o 14º até o 30º, 14 até 30. Posso ouvir um amém? Tá todo mundo achou? Amém. Diz assim, porque o reino dos céus é como um homem que, partindo para longe da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou Então, chegando e recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. 21. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo, bom é fiel sobre o pouco, foste fiel sobre muito, te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2 talentos. 23. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas, entra na alegria do teu senhor. 24. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. 25. Vem na frente, não.
Detemporizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. 26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. 28. Tirai-lhe, pois, do talento e dai-o ao que tem 10 talentos. 29. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e quem possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até que o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua Não. Então tem que ter, né? Certo? Lembra? Valeu, então. Vamos lá. Olha só. Vamos sempre... Todo mundo... Gente, levante a mão aqui quem não sabe o que é contexto. Levanta a mão. O que é contexto? Se eu perguntar, eu vou apontar para você explicar o que é contexto. Todo mundo aqui sabe o que é contexto? Sabe o que é contexto, Gabriel? Sim. Sabe, gente? Não sei quando você explicar. Não sabe. Sabe, Tyler? Não sabe. Não sabe, gente. Estou afirmando que não sabe. Se eu estiver errado, você vai, não, eu sabia, né? Contexto é o seguinte. A gente está contando uma história de guerra. Então, o que é contexto, gente? Contexto é compreendermos onde aconteceu, quando aconteceu e com quem aconteceu. Isso é contexto. Contexto é a situação. É a situação do texto. Tem um texto aqui escrito. Qual que é a situação? A situação aqui é: Jesus está no sermão profético. Ele está falando da volta dele, que lá em Mateus 24. Então, Mateus 24, Mateus 25, ele está contando a história da volta de Jesus. Jesus vai voltar. Então, ele fala: o que vai acontecer? Guerra, rumor de guerra, tempestade, cataclismos, doenças, pandemias. Isso vai acontecer antes que Jesus volte. Porque a pessoa, quando é que o Senhor vai voltar? Estão entendendo o contexto? Então, ele contou essa história. Agora ele vai dar duas parábolas falando assim, o que vai acontecer no fim? No fim ele vai falar assim, olha, tem um grupo de pessoas salvas. Toda pessoa que é salva, toda pessoa que é da igreja, vai ser chamado semelhante a um casamento. Então Deus comparou desde o início do mundo, ele tá comparando com o casamento, irmãos, porque é o nível de amor que nós entendemos de uma forma mais pungente, ela alcança mais pessoas. Porque quando a gente fala de amor de pai e filho, mãe e pai e filhos, o que acontece? Nós temos no mundo cada vez mais pais maus, o pai é mau e a mãe é má. Sim ou não? Eu estou falando besteira. Estou falando de pai mau e mãe má. Tá? Por que ele é pai mau e a mãe é má? Porque não cuida direito dos seus filhos, porque não honra seus filhos, não honra nem esposa nem marido. Então, certo? Então ele fala de um anseio muito natural das pessoas. Quase que todo mundo que nasce tem o desejo de se casar. Tá ali o Gabriel, tal, já tem vontade de casar, né? Tem também, Heitor, estou perguntando esses aqui, o Heitor e esses aqui, porque eles são as pessoas mais jovens aqui. Ô Maria, você tem vontade de casar, meu bem? Não. Não tem vontade de casar, não? Não, nós temos uma sábia em nosso meio, né? Se ela falar essa altura, né? Você não ia ter. Você está passando mal, né? Que bom, isso mesmo, tá? Quando você crescer somente. Muito bem, menina. Se tiver da idade acima de 50, viu, Mari? Não, aí já passou da idade. Né? Bom, muito bem. Então, tá vendo? Quer dizer, naturalmente as pessoas têm essa vontade. A Bíblia mostra que alguém não tem vontade de casar. Sabia que não tem? Eles são chamados na Bíblia de eunucos. Existem 3 tipos de eunuco, mas esse é um eunuco. A pessoa nasce assim, não, eu não quero ter ninguém na minha vida, né? Porque eu acho que feliz pra caramba. Eu acho que as pessoas são extremamente felizes. Com a seguinte ressalva. Olha, gente, eu não estou ofendendo ninguém, ok? Aqui é a pregação do Evangelho. Toda pessoa assim tem que entender uma coisa: vai sofrer sozinho.
A pessoa que não quer ter filho não vai ter ninguém nem para deixar herança e ninguém para cuidar. Se ela não tiver muitos bens, ela está ferrada. Desculpe minha expressão vulgar. Ela está ferrada na vida. Não tem onde cair morto. Não tem onde cair morto. Você já viu o caso de alguém que morreu dentro de uma casa que ninguém sabia e ficou lá, desculpa falar, fedendo? Por quê? Não tinha ninguém. Né? Porque quando alguém tem, né, todo mundo vai ver todo dia, vai lá ver se tem um filho, telefona todo dia, ou até o telefone não atendeu, a pessoa vai lá ver o que está acontecendo. Né? Então quem não tem família está sujeito a ficar, tipo assim, isolado lá, morre lá sem saber, até bicho come. Tá? Beleza. Vamos lá então, gente. Jesus então contou a parábola de 10 virgens e comparou que a relação com ele é como a relação de um homem e uma mulher. Assim como você quer amar alguém, todos nós queremos amar alguém e sermos amados por alguém. Então, e nesse sentimento de amor mútuo é que Deus compara Israel como sua esposa, não é? A qual Deus divorcia de Israel, né? E abandona ela, e depois Deus vai reconciliar-se com Israel. E aí, quando cria-se a igreja, então Jesus, ele vai tratar a igreja como sua noiva, e ele é o noivo. Então ele está tratando, uma metáfora para entendermos essa questão de amor. Então ele falou assim, que quando alguém faz aliança com Jesus, ele é como uma noiva que está esperando o seu noivo para casamento. Então ele contou aqui de 10, e que nem todas que eram noivas estavam preparadas ali para realmente receber o noivo. Então existe uma noiva que não honra o seu compromisso, que não tem responsabilidade. Existe uma noiva desse jeito. Essa pessoa, ela até vai à igreja, mas ela no fundo ela não tem. Ela não tem óleo. No fundo ela não tem o Espírito Santo. No fundo ela não tem essa... Eu falei que esse óleo, né, a gente tem pensado, eu quero pensar muito humildemente, Deus, todo meu coração, de compreender esse óleo aí. Eu sei que esse óleo ela vai faltar para a pessoa, tá? Esse óleo da comunhão, esse óleo do Espírito Santo, de boas obras, etc. Então, ele contou a parábola, verso 14, preciso de um leitor para nós, aí a gente vai verso a verso. Vamos lá tentar nesses poucos minutos. Pode falar, pode ler alguém? 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então, ele está dizendo assim, ele acabou de contar como é que vai ser o fim do mundo. Ele falou assim, olha, aquelas pessoas estão lá na igreja, mas elas não são fiéis. E para provar isso, você tem outro texto, que é Mateus 7:22, o que está escrito lá? Não sei se você sabe de cor, o que ele diz lá? Muitos me dirão naquele dia. São muitos ou poucos? Muitos. O que eles vão dizer? Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos sinais e maravilhas. Então ele está dizendo, nem aquele que usar o poder de Deus não significa ser salvo. Quer dizer que alguém pode ter dom e não ser salvo? Sim ou não? Sim. Isso. Então uma pessoa pode ter dons. Então dons não garantem salvação para o cristão. Você já viu um homem muito usado por Deus? Já viu? Já viu uma mulher? Isso não significa que ele vai ser salvo. Quando é que essa pessoa vai ser salva? Quando ele tiver o fruto do Espírito Santo. A salvação é garantida para aquele que tem fruto do Espírito Santo, que é amor, benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio, gozo ou alegria, satisfação de viver, tal. Então nós temos ali essas 9 características do fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não frutificar em mim e em você, fala assim, Jesus, eu estou perdido, eu preciso de frutificação, tá? E uma dessas características que a gente viu que é o domínio próprio, porque a falta de domínio próprio é falta de um fruto do Espírito, e a gente fica pensando se essa pessoa é salva. Então todo crente é controlado, sim ou não? Sim. Todo crente é controlado. Pode acontecer de um crente se descontrolar? Sim ou não? Pode. Por quê? Por quê? Os carnes humanos. A gente vacila, a gente não vigia. Fiquei irritado, gritei. Fiquei irritado, né? E a gente faz uma coisa, aí ele opera a justiça de Deus. Então a gente escorregou. E o que acontece quando acontece isso com a gente?
Quando a gente erra, assim, o que acontece com a gente? Qual que é o sentimento que a gente tem? Um arrependimento, um profundo pesar. Nossa, eu sou crente não. O que eu fiz? O que eu falei? O que eu fiz? Então a gente tem uma dor. Se você tem dor quando você erra, o que está provando para você? Que você é salvo, que você tem o Espírito Santo. Quando a pessoa não é salva, ela faz o erro, o que sabe que ela fala? Filho, por que aquilo? Filho, por que aquilo? Eu compreendo a língua portuguesa, né? Filhos, porque eu quis, e faço mesmo, né? É aquela pessoa impenitente, empedernida, endurecida, fez e ainda acha que tinha, matei mesmo, né? Então, uma pessoa que não há arrependimento. Vamos lá. Jesus está dizendo assim, olha, vocês ouviram aí que a minha volta vai se dar com essas noivas, e tinha noiva que não tinha esse óleo. O Espírito Santo, a comunhão, como eu falei, o óleo foi tratado por alguns teólogos como o amor. O óleo foi tratado como o Espírito Santo, o óleo foi tratado como boas obras. E de tal maneira que eu vejo que cada teólogo fala uma coisa. O que a Bíblia diz desse óleo? O que a Bíblia revela? Eu estou perguntando. É humilde mesmo, você não humilde mesmo. O que ela fala? Ela não fala. Aí é que está. Ela não fala. Aí, então eu estou dizendo para a igreja que eu estou estudando a Bíblia há 40 anos e não sei isso. Aí você fala, caramba, você não sabe isso aí, vai... Então, não sabemos, a menos que alguém fale, não, eu descobri um texto aqui e tenho certeza que é isso. Eu tenho certeza de uma coisa, que sem esse óleo, qualquer um de vocês aqui que é virgem, vai ficar para trás. E Deus vai abandonar. E vai dizer, eu não te conheço. Então, o óleo é aquilo que dá luz. Por isso que o Martinho Lutero falou assim, olha, esse óleo são boas obras. Porque a obra que um faz passa por outro. E faz todo sentido. Santo Agostinho. Então, teólogos católicos, teólogos protestantes, coadunam, discutem, estudam, quer dizer, pessoas que estudam a Bíblia. Então a gente humildemente pensa assim, eu pergunto para vocês, por que o Espírito Santo não revelou para nós? Quem responde isso? Porque eu vou te responder agora, eu vou te falar. Eu vou te falar o que eu acho, agora é achômetro mesmo, achismo. Por que o Espírito Santo não revelou? Pensa aí um pouquinho. Por que o Espírito Santo não contou alguma vez? Ninguém quer arriscar? Quer alguém? Porque senão a gente ia tentar fazer só isso para cessar. Eu nem pensei nisso, Ana. Você é muito inteligente, né? Isso faria sentido. Tipo, se eu fiz aquilo lá, estou garantido, né? Eu acho que... O que ele faz? O motivo, tá? Isso não é doutrinário, é achar, né? Por que ele fez isso? Porque ele tem um mistério no sentido intuitivo do tipo assim, gente, eu preciso vigiar e segurar todas as coisas. Eu preciso ter o suficiente não somente para o culto, eu preciso ter alguém que vive e respira aquilo que tem além. Então eu acho que ele fez isso para que a gente tivesse esta... se coloca ali que é boas obras, eu ia cair no erro do catolicismo e do espiritismo. Faça boas obras para ser salvo. Se a gente coloca o Espírito Santo, a pessoa assim, eu não preciso nem da Bíblia mais. Como os Quakers. Você já viu uma farinha, uma aveia, está escrito Quaker, você vai estar escrito Quaker. É Quaker, tá em inglês. Que tem o chapelão dos Amish lá. Então, eles, os Quakers, disseram assim, o que importa é a experiência espiritual, não se importando com a palavra. Irmãos, cada vez mais a igreja vai ter menos Bíblia, vai ter muito louvor e menos Bíblia. Ô pastor, mas talvez esse óleo não seria quando ele fala também, quando eu te vesti, quando eu fui te visitar, que ele fala, quando você fez a um dos meus pequeninos, fez a mim. Seria as obras. Seria as obras. Perfeitamente, então. Eu sempre imaginei que o óleo fosse a santificação.
é intransferível, a santificação é intransferível, né? Então, obras. Então, o Martinho Lutero falou uma coisa, eu concordei com o Martinho Lutero, que ele diz assim: ninguém será salvo pelas obras, mas ninguém será salvo sem elas. Então, porque eu acho que o crente, tipo assim, o crente que combateu o católico, não, eu tenho que fazer obra para ser salvo. Aí o que ele faz? Não faz nada. Não faz nada. Então, entre não fazer nada, eu prefiro o católico fazendo do que aquele que... Eu prefiro o católico. Porque ele precisa estar fazendo agora. É ou não é? Porque você prefere quem faz ou quem não faz nada? Lógico que eu prefiro quem faz, né? Porque o metido a ter doutrina, então Tiago, ele esmagou o Hulk, esmagou no chão. Ele falou assim: me mostra a tua fé sem obras, me mostra, porque eu com as minhas obras vou mostrar a minha fé. Então, qualquer cristão que não tenha obras não é cristão de fé. Porque se eu tiver verdadeira fé, ela vai me impulsionar. Eu quero a igreja, eu quero fazer o bem, eu quero fazer caridade. Então, a doutrina certa é: você não faz obras para ser salvo, você faz obras por ser salvo. Então Jesus está dizendo assim, olha, vou resumir a parábola aqui. Ele está dizendo então que para todas as pessoas têm talento. Vira para essa pessoa mais linda do seu lado, não tem jeito aqui que eu vou aqui, eu posso fazer. Deus é assim. E fala assim: você tem talento. Você tem talento. Você tem talento. Laura, Ana. Todo mundo aqui tem. Alguém aqui já se sentiu sem talento? Alguém já se sentiu? Você fala assim: já se sentiu? Já me senti também, de certa maneira, sabe? Parece assim. Parece que tem pessoa que tem um dom, né? Você fala, gente. Porque, tipo assim, a gente pode fazer um monte de coisa que todo mundo faz. Você pode cantar, fazer isso, só que você olha e diz: nossa, aquilo aqui, realmente. Aí você pinta, você sabe escrever, você sabe pintar, sabe? Aí você pinta, faz as coisas. Só que você chega pro próximo: meu Deus, não sei pintar mais não, né? Todos nós aqui temos talentos dados por Deus. A pergunta é: o que é talento? Estou perguntando, o que é talento? É algo que a gente faz com facilidade. Ah, tá, a Josiane já é mais prática. O que é talento? Eles receberam talentos iguais? Não. Como que foi? Receberam mais 5, 2 e 1. Conforme o quê? A capacidade. Muito bem, está escrito lá. E deu a cada um conforme a sua capacidade. Quer dizer que a ideia de todo mundo igual é uma ideia comunista e socialista. Nunca foi ideia de Deus. O que Deus não gosta é da desigualdade no tratamento, no respeito, na dignidade. Em dignidade somos absolutamente iguais. Não há macho nem fêmea, tá? Não há alto, baixo. Em dignidade são iguais. Então, talento é um software. Talento é um aplicativo. Eu dou aula para turma de 10 anos de idade. Talento, senhoras e senhores. Todos nós, olha que agora a aula vai fluir, bonita. Todos nós somos como um celular. Nascidos perfeitos de fábrica. Somos como um celular. Temos bateria, tem bateria, tem memória, tem aplicativo. Tem gente que é Motorola. Então, todos nós somos como um celular. Estou lembrando daquela vitória lá que eu disse lá: qual você vai ser? O celular, o Pro Max? Qual você escolhe? O Pro Max ou sei lá qual que existe? Quer saber? Bom, fazendo propaganda, o meu é um hipermoderno 2021, um M52. Não, meu é bom, né, gente? O meu é poderoso. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Todos nós somos como um celular. O celular todo tem um programa, ele tem uma situação de funcionamento X, e ele tem uma coisa dentro dele chamada aplicativo. Hoje nós chamamos de aplicativos. Ana, você que é fera, na verdade isso são programas, não é isso? O que a gente chama de aplicativo é um programa, porque ele é um software, não é um hardware, concorda?
que é um software, né? Beleza, então tá. Nessa linguagem de computação, acho que todo mundo aqui sabe que Gi sabe disso, né? Entende disso? Você sabe disso também? Não sabe? O Heitor sabe? Não, o Gabriel sabe, né? Vocês sabem. Então o que acontece? Deixa eu tentar explicar aqui. O que um computador é? O computador tem uma coisa chamada hardware. O que é hardware? Hardware é a carcaça. Hardware é essa coisa que eu estou tocando. Isso chama-se hardware. Estou falando em inglês. Hardware. Então, todo computador tem. Quando tem uns programinhas de funcionamento lá dentro, isso é chamado de software. Então, o que acontece? Quanto maior é esse computador, maior capacidade, então ele tem mais capacidade, ele chama-se hardware, ele tem um hardware grande, então tem uma memória grande, ele tem um HD, um disco rígido grande, beleza. Agora ele tem os programinhas dentro dele, muito bem. Então, comparando o ser humano com um celular, né, quanto mais moderno, é melhor, sim ou não? Sim. Então, porque o meu é de 1972, o meu hardware. Então, vocês têm que ter paciência. Que aqui o hardware, entendeu? Que capacidade, e vocês aqui têm muito mais capacidade, mas nem compara comigo. São extremamente, vocês são extremamente superiores a mim, mas muito. Por quê? Por que vocês são superiores a mim? Porque o hardware de vocês é mais novo. Entendeu? Vocês funcionam mais, viu, Álvaro? Você funciona muito mais, cara. Vocês têm muito mais capacidade do que nós mais velhos. É ou não é, José? Pega para essas crianças, ele pega aqui um celular e debulha. Eu tenho pensando, como é que é? Aí eu fico pensando no XP, no antigo Pentium, Lentium. Aí eu tenho que ficar raciocinando para poder custar. Eles não, de alguma maneira eles já sabem. Como que nascesse sabendo. Por quê? Porque o software deles já foi atualizado. Mas eu estou na minha versão mais nova, atualizada e ampliada, beleza? Então, tudo bem. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: há um celular, ele tem um software tal, um iPhone, ele tem um software, ele tem os aplicativos tal, ele é bom de câmera, ele é bom de tal, o outro. Então Jesus está dizendo assim, como um celular que tem muitos aplicativos, ele diz, um tem 5 aplicativos, outro tem 2, outro tem 1. Então, qual doutrina temos aqui, irmãos? A doutrina da prestação de contas. A doutrina da prestação de contas. Essa é uma das doutrinas principais da Bíblia. Nós estamos falando de soteriologia, doutrina da salvação. Significa que você não está aqui por você mesmo e nenhum de vocês pode viver para vocês mesmos. Você tem uma prestação de conta daquilo que Deus te deu. Isso significa que aquilo que Deus te deu não é necessariamente para você, mas é para você trabalhar. É como alguém que Deus... Vou falar do meu tempo, porque vocês estão muito modernos. No meu tempo, um software era uma enxada na mão. Eu ganhei uma enxada. Então, uma enxada, para que a enxada é? Para colocar nas costas e andar nela? Ou é para capinar? Então, se Deus me deu uma enxada, então Deus está falando, e eu estou lá na enxada, capinando. De repente, encontrei um toco. Tem uma árvore. O que está me faltando? Porque eu estou tentando derrubar a árvore com a enxada. O que eu preciso? De outra ferramenta. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou capinando aqui, esbarrei num toco. Olha, eu preciso de um machado. Então, eu vou lá na loja e vou comprar, porque eu precisei de uma outra ferramenta. Então, eu tenho uma ferramenta só, uma enxada. Agora eu tenho um machado. De repente está faltando água lá e eu preciso cavar a fundo aquilo lá. Está faltando outra ferramenta. Qual ferramenta? Eu preciso de um enxadão, preciso de alguma coisa para cavar aquilo, um bobcat. Alguma coisa eu preciso para cavar aquele trem. Então eu vou precisar de outra. Então observe qual é o segredo da multiplicação dessas capacidades. Qual é o segredo? Acabei de falar o segredo agora, qual é? Estar lidando. Estar lidando. Então, quem na igreja começar a fazer um serviço, vai aparecer outro para ele. Ele está fazendo um serviço ali, ele mexe numa mesa, ele canta, tal, ele limpa, ele faz, ele vai, ele é porteiro da igreja, tal, ele prega, ensina, tal. Então, à medida que a gente vai envolvendo na obra, você vai sentindo necessidade de capacidades.
Então, qual a necessidade que os evangelistas e os pregadores têm? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11, o dom de falar. O dom de falar. Então, a fala é um dom. Então, alguém que vai pregar, ele precisa ter a língua para ele falar. Não é? Então, ele precisa dessa capacidade. Aí ele está falando. Aí eu pergunto, é possível aperfeiçoar o dom da fala? Sim. Sim, muito. No conhecimento, na variedade de línguas, não é? No conhecimento da própria língua, da língua que ele fala. Então, aqui nós temos o Senhor dizendo assim, não existe uma pessoa sequer sem talento. Então, aqui vai conselhos direto. Você tem talento. Pergunta. Quem não sabe, levanta a mão. Para com timidez boba. Essa timidez não é boba. Quem não sabe qual é o talento que você tem, levanta a mão. Quem não sabe? Todos aqui sabem? Então tá bom, eu estou satisfeito. O irmão não sabe. Então o que eu faço? Às vezes a gente pode não saber, mas às vezes o testemunho de alguém vai falar, não, você dá para a coisa. Você tem jeito para aquela coisa. Então todos nós aqui, irmãos, você vai ser uma esposa, um filho, um pai, vai descobrir que você tem. Você cantando, você desafinado, né? Aí a pessoa, nossa, você canta bem pra caramba. Não, pode continuar. Tipo assim, então você já sacou. Então, louvor de pai e mãe não serve. Então, se a sua mãe fala assim, nossa, canta bonito, não acredite, não. Você tem que ser alguém e falar assim, nossa, tá bonito você cantando. Né? Então, até a gente já viu isso aqui sobre isso aqui, né? Por quê? Porque não valida, né? O pai e mãe puxa, né? Faz um desenhozinho lá, nossa, que lindo, Martinho, que você fez. O amor é cego. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Perceba o seu dom através das suas aptidões. Normalmente você vai descobrir o seu dom por aquilo que você gosta. Se tiver alguém aqui que não gosta de nada, você está com defeito de fabricação e precisa mudar essa vida, porque você vai ser um infeliz na sua vida, um infeliz. Ué, não gosta de nada? Então, você pode descobrir o seu dom através daquilo que você gosta. A grande maioria das pessoas querem fazer alguma coisa, mas tem uma mulher que se contenta em ser mãe. Ela ama ser mãe, ela ama ser dona de casa. Em Romanos 12, nós temos 3 listas de dons. Nós temos os dons do Espírito Santo, que são 9, os dons de Jesus Cristo, que são 5. Então, Coríntios, então, é o dom do Espírito Santo. Em Efésios, é os dons de Jesus Cristo. E Romanos, é os dons de Deus, que são 12. O dom da misericórdia, o dom da administração. Tem pessoas que tem um irmão que doou uma televisão para a igreja hoje. Não doou para a igreja, né? Porque é para a escola das crianças. As crianças ganharam, os professores ganharam uma televisão novinha. E o irmão falou assim, eu vou dar uma televisão dessa. E eu observei que esse irmão, mas não é de hoje que eu observei. E ele, quando vai fazer uma coisa para a igreja, quase que chora. Ele tem tanto prazer em fazer isso, que eu falei, gente, esse irmão não é normal, não. De tanto amor que ele tem esse dom, ele tem esse dom. Ali em Romanos 12 ele fala do dom é o dom da contribuição. Então eu vi que, tipo, se você não deixar esse irmão contribuir, ele fica irritado, ele fica triste. Ele gosta de fazer isso. Você deixa eu fazer alguma coisa? Olha o dom desse irmão. Então, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é pregador, e a gente não precisa ser como todo mundo. Uma coisa erradíssima é falar assim, que esposa de pastor é pastora. Isso é um erro crasso, grosseiro. Então faz o seguinte, quando você for lá consultar o médico, você vai falar com a sua esposa. Você é imbecil. Entendeu, gente? Não é. Então, gente, olha só. E o contrário é verdadeiro. Como verdadeiro? Quer dizer que você está falando que a mulher é pastora e o homem não é. É isso que eu estou falando. Há casos que a mulher tem um chamado e o homem não tem. E o homem tem um chamado de estar ali tipo assim, coopera com o ministério dela. E ponto, acabou. Pastor, você é a favor disso? 100%. 100%. Porque eu já vi que tem isso.
A mulher tem extrema facilidade com o que aquele homem não tem. Você vê que ela tem muito mais cabeça do que o cara. Vocês já viram isso, sim ou não, gente? Sim. Então quer dizer que tem casamento que a mulher é mais cabeça do que o homem. É isso que eu estou dizendo. Sim ou não? Sim. Ah, as mulheres. Que ignorância, que ignorância. Claro que tem. Então, gente, o que a gente precisa saber dessa parada? Você vai prestar conta do que você tem. Deus quer que você use o que você tem. E receita da felicidade. Se você usar, você vai ser feliz. Use. Eu já falei aqui, vou repetir. Desculpa eu ser tão repetitivo. Eram os técnicos de máquina, Giovanni. O cara estava no ônibus e o ônibus tem um maquinário que ele desce para um cadeirante subir. Aí o cara falou assim, poxa, a gente nem usa isso sem guiça. O negócio enguiçou. Aí o técnico falou assim, justamente por isso que enguiçou. Aquilo que você não usa, enferruja. Inclusive o corpo, né? Se você não usar o corpo e fizer força, vai atrofiando, vai dando sarcopenia, diminuindo a musculatura. Se você pular muito, se você exercitar muito, quanto mais forte você fica. Então, use o seu dom. Pegue os seus talentos e o empregue. O não exercer talento, senhoras e senhores, é pecado. Pode falar, irmão? E pela prática, né, o uso desses talentos, eles vão se aperfeiçoando. Vão se como aperfeiçoando. tudo nessa vida. É. Pela prática, vai se aperfeiçoando tudo Então, que a gente faz. que é o seguinte, os dons, como são muito variados, parece que tem dom que, pá, ele é pronto, acabou, já sabe. Mas até o dom de profecia, o profeta vai entendendo melhor Deus. Ele vai entendendo melhor a profecia, tá? Até a dom de Você profecia. falou também que não só vai aumentando, eu gosto de dizer, você vai melhorando naquilo, mas que você vai gostando mais. Ah, tá, tem mais essa também. E você vai tendo prazer naquilo. E outra coisa, é muito bom fazer uma coisa que a gente sabe fazer. Que alguém fala, nossa, seu bolo ficou gostoso demais. Nossa, é muito legal você ensinando. Nossa, é muito legal você fazendo isso. Nossa, uma pessoa na limpeza. Nossa, gente, ficou cheiroso quando limpo isso aqui. Então, nós nascemos para progredir, nós nascemos para prosperidade. Nós nascemos para prosperidade. Prosperidade é uma coisa cristã. Né? A prosperidade, que ele prosperou, ele desenvolveu como pessoa, desenvolveu os seus talentos. Então, cada um de nós prestará contas, deve-se exercer talentos e haverá uma recompensa. A recompensa não tem, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sutil, presta atenção. A recompensa nada tem a ver com o seu dom. Vou repetir, a recompensa nada, absolutamente nada tem a ver. O que eu quero dizer é o seguinte, o pastor ganha mais porque o pastor é pastor, né? Então, não, você acha que o pastor ganha mais que o lixeiro? Não. Ele está dizendo, a recompensa está no quê? Qual que é o quesito que Deus vai recompensar a pessoa pelo quê? Dedicação. Pelo que ela... Isso, mas não é a dedicação ainda, a dedicação está dentro desse negócio. Pelo que ela usou do talento que ela transbordou. Então, isso é dedicação. Mas não é isso. Está dentro disso. O que é? Quem fala? Qual que é o requisito de Deus? O qual ele falou, bom e... Obediência. Não. A obediência está dentro. Fidelidade. O que Deus quer de mim e você é a fidelidade. O que importa não é que o cara tenha dom disso, dom daquilo e dom daquilo outro. Como se tivesse alguns de nós, tipo pastor, bispo, pregador, não sei o quê, como se eles estivessem na frente e fossem maiores. Não. O que está em voga é como ele exerce aquilo lá. Aí nós temos um problema. Se o pastor faz aquilo com amor, aí nós temos problema. Se o lixeiro faz aquilo com amor, se a faxineira faz, se o gerente faz, se o empresário faz, como é que ele faz? O que Deus vai cobrar do mecânico, do pedreiro, o que ele vai cobrar? É a fidelidade, bom e fiel, que é a obediência, que é essa dedicação. Então, o que Deus quer de nós, na nossa vida aqui no planeta Terra, não é a perfeição, não é a performance,
Não é sucesso, não é quem faz mais, é quem faz fiel. É quem é fiel. Então, a maior exigência de Deus é a fidelidade. Porque a Bíblia diz que é dura essa palavra, isso do 4:11, quem fez o mudo, Moisés? O surdo ou o que vê? Não foi. Então Deus faz uma pessoa aleijada. Nasce aleijado. Nasce incapaz. Deus faz pessoa, irmãos, que tem um cabeção. O cara tem uma biblioteca na cabeça e sabe tudo. E faz uns analfabetos, não sabe ler, não sabe escrever, não lê um livro. Quantos livros vocês estão lendo por semana? Qualquer intelectual lê um livro por semana. Se aqui não tiver, é porque não tem intelectuais no nosso meio. É um livro por semana. Pergunta quantos livros você leu neste ano. Quantos livros você tem? Então você percebe que a maioria de nós não são cultos, não são inteligentes, não sabem ler direito. A maioria de nós, sim ou não? Estou falando sério, é dura essa palavra. Não sabe o que significa nada. Se você colocar uma palavra diferente, a pessoa, o que é beneplácito? A pessoa não sabe. O que é inexorável? A pessoa não sabe. O que é peremptoriamente? Tudo que estou falando, vocês sabem? Então não sabe, estou falando não sabe. Não lê, não tem costume de ler, não faz parte do vocabulário da pessoa. A maioria de nós. O Spurgeon já dizia isso. A grande maioria de pastores são incultas. Quando é que você vê um pastor culto? Você não vê. Agora o pastoreio e tudo, você vai ser substituído por homens intelectuais. E a igreja vai fechar as portas, vai pertencer ou não? Porque a igreja não é dirigida por homens cultos, ela é dirigida pelo Espírito Santo. E precisa de homens fiéis. Deus, irmãos, Ele quer pessoa fiel. Irmãos, quantos profissionais você conhece em determinadas áreas? Eu oro muito para que a igreja nossa seja culta, seja de pessoas realmente dedicadas, cultas e fera em cada etapa. Cada um, mas eu oro mesmo. Quero que levanta aqui um batalhão de pessoas. Gente, o pessoal é muito bom de serviço, mas mais do que isso, muito mais do que qualquer pessoa especializada para pregar, para tocar, para cantar, para fazer tudo que faz, para professoras, eu prefiro pessoas fiéis. Eu prefiro. Quando você, mocinha, rapaz, vocês solteiros aqui, no casamento, quem tem experiência aqui de casamento, né, quem é casado, entende que a beleza não é tanto. Pelo menos para mim nunca foi. Nunca. Claro que é importante casar com uma pessoa que a gente acha bonita. Isso tem uma importância sim. Mas o que mais vale é a fidelidade. A gente quer uma pessoa fiel e companheira. Você prefere 1000 vezes. Porque o que a beleza te traz? Além do colírio para os olhos. O que ela traz? Além do colírio, nada. Nada. Além do colírio, nada. Só serve assim para um monte de urubu ficar em cima da carniça. Se eu tiver um homem muito bonito ou uma mulher muito bonita, fique sabendo o que vai acontecer. É todo mundo chovendo na pessoa, sim ou não? E fora que aquele, se for problemático, tanto aquele homem quanto aquele mulher, o que ele vai ficar? Dor de cotovelo. Essa expressão dor de cotovelo, não tem a ver com isso aqui, ó. Tem a pessoa ficar no bar, com o cotovelo aqui em cima, tanto, chorando, dor de cotovelo, na língua portuguesa tem a ver com isso. Tipo assim, de tanto que a pessoa bebeu e ficou assim, dá dor de cotovelo. Porque dói pra caramba, né? Aí você tem uma pessoa bonita demais, o que a pessoa fica ardendo, hein? Sim. Tudo. Tá olhando pra você. Nossa, aquela menina estava te olhando. Gente, se eu pego ela lá na igreja, aquele pastor estava olhando. Ou esposa de pastor, né? Eu lembro de um pastor muito bonito lá no lugar, aquela mulherada na igreja. Não, você está de olho no pastor, né? Ou esposa de pastor. Bobagem, né, gente? Mas nem sempre é bobagem. Por que nem sempre é bobagem? Quem responde? Porque existe o infiel, sim ou não? Existe pessoa infiel que usa da beleza para seduzir. Então ser bonito é uma coisa fácil? Quem aqui quer ser lindo e maravilhoso bonito? Igual eu. Eu não posso falar porque eu já nasci, né? As
pessoas muito bonitas. Porque todos nós aqui. Não, pergunta essas meninas se elas não se arrumam para ficar bonitas. Aí eu tô bonitão, né? Então, aqui nessa mulher, ó, você vai ver mulher bonita, mulher. Cara lindo. Pai elogia. Cara é bonito. Esse campeão é bonito. Essa turma bonita, todo mundo, a Thalia, quer dizer, todas as meninas, a Rebeca, todo mundo, a Ana, todo mundo aqui, a Laura, não, Renata, como que sou Renata? Então, a pessoa, todo mundo aqui quer ser uma pessoa bonita, sim ou não, gente? Lógico, é pecado querer ser uma moça bonita ou um rapaz bonito, hein, Alfa? Então, é pecado? Não. Mas eu quero dizer, não, então, porque parece que isso não tem nada a ver com a igreja, mas quanto mais bonito a gente for, mais assédio vai ter. E Deus tem uma pessoa para uma pessoa. Então, se você for a pessoa mais linda do mundo, que chover na sua horta, só vai servir de encrenca. É melhor ser feio. Seja o seu pastor. Por quê? Aí você fala, por que pastor ser feio? A tentação é menos. Você não tem nada, tipo assim, ninguém nem olha para você, olha assim, até virar cara. Então é muito bom ser feio. Então eu achei, tipo assim, tem alguma vantagem em ser feio? Deve ter, porque a pessoa, ninguém não tem certeza, evita a urubuzada, né? Então vamos fazer tudo para a gente ser feio. Não. Aí? Hoje em dia não tá assim, não. Não tá assim, não. Pega a mulher bonita, ficar arrumando cada coisa aí. Não, hoje a pessoa faz o seguinte, a pessoa se transforma, né? É ou não é? Não. Gente, isso aqui eu não estou gozando de ninguém, não. Porque fica me gozando, porque eu não quero zombar, não. Não, mas vocês já viram aqui essas fotos de IA, e você foi, gente, essa não é pessoa, não, hein? Aí você olha assim, não, essa aqui não é pessoa, não, é outra. Pô, a pessoa não se aceita e coloca a outra. Não, entra e coloca a outra, e eu coloco eu que, se for bonito ou feio, que não dá conta de ninguém, pelo menos sou eu que estou ali, ué. Imagina duas pessoas que colocaram a foto de IA aqui totalmente corrigida. Certo? Colocou aquele tom, aquela menina linda, aquele negócio. Aí vai se encontrar. Isso, aí vai se encontrar os dois. Aí eles estão na festa procurando assim, e saem da festa sem achar, você fui. Mas porque ela não era ela e ele não era ele. As pessoas não estão se aceitando. Gente, há pecado eu não aceitar o meu dom ou aceitar quem eu sou. Concorda todo mundo que o conceito de beleza é bem relativo? Concorda? Sim. Beleza mesmo no mundo, já falei aqui, beleza é o seguinte, é a simetria. Você divide a sua cabeça no meio, divide lá. Se esse lado de cá for igual ao lado de cá, você é a pessoa mais bela do mundo. Diz que a simetria é a coisa mais difícil que existe, sempre tem coisa meio tudo, meio esquisito. Entendeu? O cara ser simétrico. Eu digo o seguinte, para as mulheres, isso aqui é para mulher ou para homem? É para mulher. Provérbios 31, ele diz assim, que enganosa é a graça, e vaidade é a formosura. Para de ser boba, mulheres, irmãs da igreja, moças. É enganoso. Não pensa, se você for uma moça bonita, que você vai atrair um cara bonito ou um cara bom para você. Porque você já viu mulheres traídas? Alguém já viu aqui? Observa se essas mulheres traídas são feias ou são bonitas. A grande maioria são bonitas. Quer dizer que beleza não traz fidelidade do homem. E nem vice-versa. O homem muito bonito, você, cara, por que a moça deixou aquele cara lindo, aquele cara deixou outro? Porque beleza não segura ninguém. Estou desprezando a beleza? Não. Eu acho que todo mundo que puder se cuidar, ser uma pessoa bonita de corpo, de rosto, vai lá, se cuida. Vai lá, se cuida. Mas que é bobagem. Então a Bíblia diz em Provérbios 31 que enganosa é a graça e vaidade é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Se você for uma moça que teme ao Senhor, Deus vai colocar um homem bom na sua vida. Amém? Amém. Isso, amém mesmo. Vamos aos talentos aqui para a gente terminar. Já estou passando aqui, vou ter que passar um pouquinho hoje. Então, precisamos... Qual eu tenho aptidão para quê? O que eu gosto de fazer? Nossa, eu tenho facilidade de fazer uma coisa. Provavelmente seu dom está aí. Agora eu vou falar uma coisa quase que absurda.
Alguém já tentou fazer uma coisa que você não tem muito dom para aquilo? Sim. Então faça. Faça e você consegue. Porque eu sou assim. Eu falei, como assim? Na música. Só claro que eu comecei aos 12 anos. Mas assim, então algumas pessoas falam assim, poxa, cara, você tem facilidade demais, como que você consegue? A duras penas, no meu caso. Porque eu vi gente que não faz nada, tipo um Gabriel meu, que consegue fazer tudo sozinho. Ele consegue. Porque, tipo assim, meio que o cara nasceu. E eu não nasci. E tem coisas que eu faço hoje que eu não nasci, mas eu sou teimoso. Então eu luto. E eu sinto Deus me abençoando naquilo. Entendeu? Já para ser professor, não. Eu já entendo com facilidade. Então eu já dei aula para tantas pessoas tocarem guitarra e vários instrumentos que eu tenho capacidade de entender aquilo lá. De entrar em grandes grupos, de grandes mestres. E eu coloco lá e consigo ensinar, porque eu tenho esse dom. Isso eu já vi, as pessoas falam, desde que ele foi, o cara tem... As pessoas falavam assim, nossa, esse menino é compreensivo, né? Tá vendo? As pessoas vão entender, tipo, você tem compreensão. E falava que eu tinha compreensão. Tá vendo? Aqueles elogios, é muito importante elogiar com fidelidade, tá? Elogie seus filhos. Nossa, puxa, você tem dom para isso. Vó, vô, né? Mãe. Ou você tem dom para isso. Vai lá, menina. Vai lá, rapaz. E se esforça para isso. Porque é muito ruim uma coisa. Você quer destruir o dom dos outros? Quer? Vamos destruir? Não, vamos destruir? Não, eu quero destruir, vamos destruir. Fazer papel de Satanás? Vamos fazer? Você não presta para nada. Ficou ruim, ficou feio. Sabe? Aquela pessoa que nunca elogia você, sempre que você faz, não te agradece, sempre te reprova, você faz da tua coração aquela... Nossa, eu quando tinha a sua idade, eu tinha 5 anos a fazer melhor que você. Então uma pessoa começa a te humilhar. Irmãos, isso é boca de Satanás. Não faça isso com seus filhos, não faça isso com as pessoas. Porque ele se esforça, ele está fazendo. Aí o pai reclama. A mãe tem que ter um voo para salvar. Fala, não, filho, tá lindo, tá bonito. Pô, você fez bem. Ó, vai que você vai conseguir. Então, eu deixo essa palavra para os pais aqui, ó. Cuidado para não ser rígido demais com os seus filhos. Nem com a metade da sua idade fazer melhor para você. Estou vontade de falar assim, não vou ensinar as crianças. Eu te perguntei, não, Deus. Fala assim, não, gente, eu pastor está ensinando a dar mais resposta. Entendeu, gente? É ou não é ruim, gente? É muito, isso é para marido e mulher também. Gente, a gente está fazendo uma coisa, você está esforçando naquela área. Você está lá. Quando vê a pessoa dana a criticar o que você faz. Nada tá bom. Você trabalhou um dia inteiro. Eu vi a pessoa, muito obrigado, você trabalhou. Ainda que o serviço não ficou a contento do patrão, não ficou a contento do mandante. Então, pai, mãe, não faça isso. E outra coisa para os nossos filhos também. É o pai e mãe fazendo das tripas coração. O que os filhos fazem? Não agradece. Quando é que o neto e neta agradeceu vô e vó? Ô vó, muito obrigado. Quando é? Então vocês, netos, agradeçam os seus avós. Falam, vó, você é tão boa. Ô vô, você é tão bom. Pai, você é tão bom. Então, esses elogios, não pode ser elogio falso, não é babação não. Se eles forem, vai ajudar você a fazer dobrado, é ou não é? Porque a pessoa agradeceu você, você fala, nossa, a pessoa ficou contente que eu fiz, você dá vontade de fazer brilhante. Quando a pessoa reclama daquilo que você fez, qual a vontade que você tem? Não fazer mais. Beleza? Próxima vez, você achou ruim? Vou fazer cagada. Ou então pega e faz você. Tá vendo como que criou aqui? É bem criado, aqui também, entrou pelo caminho. Entendeu? Não é ou não é? A pessoa está demais. Cuidado, irmãos, para não fazer papel do diabo, papel de Satanás. A pessoa está fazendo alguma coisa, você nunca elogia o filho, nunca elogia o pai, nunca elogia aqueles que fazem. Aí as pessoas desanimam. Tipo assim, ou você fazer cara ruim também, né? Tem um cara ruim. Tem aquela pessoa que não fala nada, mas a cara tá ruim também. A cara ruim também, sempre a cara tá ruim. Você fala, opa, essa pessoa não tá gostando. Então você não falou nada, mas a cara falou para você. Qual o erro do perdido aqui? Eu quero terminar com o perdido. Olha o 24 e o 25. 24, 25 e 26. Nossa, gente, eu vou atravessar hoje, hein? 24, 25 e 26 do capítulo 25. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou.
Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Continua? Continua. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Somente até aí, gente. Gente, cuidado com o julgamento de Deus. Eu já vi pastor, pregador pregando muito errado. Sabe o que eu já vi pastor pregando? Deus, colhe onde não semeou. Aleluia. Como quem te falou isso? Quem te falou essa palavra? Onde está isso na Bíblia? Porque o que o Senhor falou aqui? Se você acha que eu colho onde eu não plantei e eu estou pedindo o que eu não dei, então por que você não fez de acordo com o seu julgamento? É isso que eu estou entendendo a diferença? Sim. Ele está dizendo, você não fez nem de acordo com o que você me julgou, porque você me julgou ser duro. Então se você acha que eu era tão rígido assim, então por que você não fez de acordo com a rigidez que você julgou de mim? Olha, gente, todos os irmãos aqui, olha, sossega aqui, quem que é mais nova? Acho que é a Gia. Não, a Maria, hoje você é mais nova aqui. Não, é a Tayla que é mais nova. A Tayla só é maior, né, Tayla? Tayla, mesmo você, saiba disso, você vai prestar conta a Deus. Nós todos aqui vamos prestar conta a Deus. Ensina filhos a prestar conta. Deixa eu ver seu caderno, fez a tarefa, começa aí. Todo pai e mãe, você fez sua tarefa, você fez seu dever, você pagou sua conta, você está andando certo, você está, entendeu? Ensina, as pessoas têm que dar conta e tem que multiplicar. Então essa pessoa fala assim, não, Deus é muito rigoroso, eu não vou fazer nada para Deus não, eu vou mexer com o ministério, eu arrumar uma sarna para coçar, eu vou ficar mexendo nada na igreja não. Então eu quero te dizer para nós aqui, ó, acabei de falar necessidade de elogio, sim ou não? Sim. Porém, eu dou uma palavra quase ao contrário agora, ressalvado o seguinte, não espere elogio nem de pastor, porque quantas vezes esse pastor não vai ver você, o seu pai não vai ver, e as pessoas não vão ver muita coisa que a gente faz, as pessoas só vê quando está ruim. Essa é a experiência da minha vida, das coisas aqui em casa, precisa de manutenção, eu não dei, lá está quebrado, não sei o que, eu arrumei, eu fiz esse teste aqui em casa, arrumei, está arrumado lá, ninguém falou assim, opa, beleza, arrumou, não, também é minha obrigação. Estou achando ruim não, estou dizendo, entendeu como é que é? Funciona? Se tiver ruim, reclama. Se tiver bom, não tem elogio. A pessoa não elogia você. Então, não dependamos nós de elogio de ninguém. O que a gente precisa então? A gente precisa de ter em mente que o Senhor não aceitará. Porque este homem aqui, de acordo com o Jim Swaggart, morreu agora, né? Morreu agora dia 1º. O Jim Swaggart, que é o autor dessa Bíblia aqui que eu estou. Essa Bíblia aqui é do Jim Swaggart. Ele morreu agora com 90 anos. Agora, 1º de julho, ele morreu. Né? Foi notificado agora nos Estados Unidos. Os parentes dele, o santo homem de Deus, né? Teve um pecado lá determinado, mas Deus o levantou. E então ele está dizendo aqui, ó, não pense você que você é salvo para sempre. Não pense que você está seguro. Então esse homem aqui perdeu a salvação. Gente, quem não faz... Olha só, uma coisa que Deus me ensinou, essa palavra de sabedoria. Faça um pouquinho. Faça um pouquinho. Faça um pouquinho. O pouquinho que você fizer vai ter valor. Faça um pouquinho. Faça um pouquinho. Eu estou sem força. Ora um pouquinho. Tem valor orar um pouquinho? Tem. Leia um pouquinho. E ainda que a gente esteja no período de seca, no período de vaca magra, ora um pouquinho. Tem um momento que a gente não tem força para orar. Verdade ou mentira? Verdade. A gente fica fraco para orar. A gente fica fraco na devoção. Sim ou não? Fica fraco. Você vai na igreja arrastado, mas você fala assim, eu vou fazer um pouquinho. Oh Deus, me perdoe do jeito que eu estou. Eu gasto 1 hora na televisão, mas é 1 minuto de oração. Isso é a prova do poder da oração, né? Se você está orando isso aqui, ainda está sobrevivendo. Né? Então, eu incentivo a todos aqui, ó, a saber uma coisa. Nenhuma desculpa que você dê. Ah, foi meu pai, foi minha mãe, foi o pastor, foi não sei o quê. Você está errado.
O seu talento tem que ser usado. Então, quando é que eu sei que eu estou na igreja certa? Quando é que eu sei que eu estou no casamento certo? Quando é que eu sei? Quando se faz funcionar. Só que tem um tempo de Deus, né? Como eu falei, a nogueira, que é a árvore que dá uma coisa chamada noz, ela gasta 70 anos para dar. 70 anos. Mas jabuticabeira entre 10, 15 anos. Então, uns vão dar fruto muito rápido. Né? Uma laranjeira, dar fruto rápido. Outros demoram a dar o fruto. Mas se a gente não for arrancado da posição, se você ficar na posição que Deus quer, esses frutos virão. Porque a gente está na posição de Deus. Então, eu quero terminar o seguinte. Acho que hoje é a aula de modéstia. Eu quero terminar o seguinte. Não somos de nós mesmos. O talento meu não é para mim. Eu gosto do meu talento, sim ou não? Sim. Eu tenho alegria com o meu talento? Sim. Nossa, eu fico alegre com o meu instrumento. E eu gasto horas com aquilo, eu me dedico àquilo, eu estudo aquilo, eu penso naquilo, eu fico estudando, eu gosto, eu pego os outros instrumentos, pego o instrumento que eu toquei, então, não sei o que, eu tenho prazer nessas coisas também. Também tem prazer na leitura, prazer na filosofia, prazer na psicologia, tenho prazer na leitura de livros, tenho prazer, eu li Dostoiévski, né? Que é O Sonho de um Homem Ridículo. Eu estudei esse livro, O Sonho de um Homem Ridículo, isso é muito bom. Então, você lê russo, lê outra coisa, lê outra cabeça, então aquilo tem um prazer, quer dizer, Deus deu essa graça, né? Porque todo aquele que tem o dom de ensinar, a Bíblia diz, o dom de ensinar, você sabe qual é a regra, né? Esmere-se ao fazer, né? O dom de ensinar tem esse problema, você tem que... Então, qualquer um de vocês que tem o seu dom, a gente já sabe que a gente tem esse dom de cantar, né? Então, nova, já canta, né? Já tem afinação, já tem ritmo, ou esse dom que o Gabriel tem, ou outros irmãos aí, nesse meu dom, você vê que a Rebeca tem o dom de pregar, você está vendo, né? Sim ou não, gente? Sim. Você vê que a Rebeca, quando ela pregou, tipo assim, você não sabe, aí a pessoa na boca, caraca, essa menina tem o dom. Porque tem outras pessoas que às vezes não tem, mas se ele perseverar, o que vai acontecer? Vai desenvolver aquela capacidade, vai pregar também, né? Vai desenvolver o dom. Então, gente, eu incentivo os irmãos aqui, olha, a fazer isso, a manifestar o seu dom. Falar assim, eu quero fazer isso, eu vou dedicar, eu vou preparar, vou pedir uma oportunidade, gente, eu vou pegar um trechinho aqui na Bíblia aqui, eu vou ensinar isso aqui, igreja, eu quero compartilhar o meu devocional. Então, a pessoa tem essa oportunidade, a comunidade cristã, ela oferece a cada um. E aquelas que forem despontando, gente, ninguém vai te segurar, não. Pelo menos essa igreja aqui não. Então, o meu, oxalá que todos que profetizassem, que levanta pastor, levanta obreiro, que tem espaço para todo mundo. Então, no reino de Deus, vamos aprender uma coisa. Cada um tem o seu talento. Não existe pessoa sem talento. Número 2, você pode desenvolver. Quer dizer que tem talento que você não nasceu, que você vai ter? Sim ou não? Sim, você não nasceu. Só que você gosta tanto daquilo que você tem. É como uma pessoa aleijada. Tem pessoa aleijada que faz mais do que nós. A gente passa vergonha, sim ou não? Ué, o cara lá da guitarra, tocando guitarra com o pé. Cara, com a mão é difícil. Com a mão é difícil. O cara toca com o pé. Meu Deus. Não, mas tocar com o pé é o fim do picado. Não é, Gabriel? Tocar com o pé. Quem toca sabe de tocar com o pé. Não, é igual a Isabela, pensa essa menina linda, não tem nenhum braço, sem os braços, a Isabela, lá na Araçaí. A moça fazia faculdade. Falei, gente, como é que essa pessoa faz as coisas? Não, escova dente com o pé. Uma moça de 20 anos escovando dente com o pé. Come com o pé. Sentada com o pé, toma banho, lava com o pé, gente, com o pé. Como é que você consegue fazer um negócio dele? Pensa pra você ver que, tipo assim, isso é um sofrimento pra gente. Cegos, aleijados, pessoas que fazem mais do que nós, do tipo assim, que tá tudo ali, e tem gente que faz mais que nós. Por quê? Ele é deficiente, mas a deficiência dele não o matou. Ele desenvolveu, ele foi se esforçando, foi muito mais difícil para ele. Uai, quem fez a igreja de São Francisco? Você sabe por que ele tem o nome de aleijadinho? Porque ele era leproso. E aí ele foi comendo, ele ficou só um cotoco. Olha a igreja de São Francisco, vai lá na igreja de São Francisco, igreja católica. Vai lá, é uma beleza de igreja, de uma arquitetura maravilhosa. O aleijadinho fez aquilo lá.
Você entendeu? O que é um cara capaz, o cara aleijado, o cara deficiente? Como que consegue? Então eu e você que acha que está perfeitinho, estão passando vergonha, porque as pessoas com menos intelecto do que nós, com menos capacidade do que nós, estão fazendo coisas mais do que a gente. Gente, segredos da vida, eu vou terminar aqui com a parábola do talento aqui. Isso eu aprendi com os grandes, estou aprendendo e tentando praticar com grandes sábios. A perseverança e a dedicação vale mais do que talento. Há muitas pessoas talentosas que foram para as drogas, sexo e rock and roll e se perderam. Você vê o Elvis Presley, você vê o Michael Jackson, você vê grandes pessoas, mas eles foram destruídos pelos seus vícios. Irmãos, pessoas que não nasceram tão bonitas se tornaram bonitas porque se cuidaram. Pessoas que não eram tão inteligentes se desenvolveram a sua inteligência, desenvolveram sua fala porque perseveraram. Porque, gente, os grandes mestres ensinam o seguinte: nada combate a perseverança. A perseverança. Então, o cara que tem dom estuda um ano e toca demais. Quem não tem dom estuda 20 anos e toca alguma coisa. Então, eu que me considero sem dom nessa área, em determinada área, eu vi que Deus me abençoou, porque aquela minha esforço, o esforço foi muito grande, Deus abençoou naquilo ali. E ainda até já chorei com Deus, falou assim, porque aí Deus meio que me explica, Deus explica para nós, porque você não tem tal, pode perguntar aí. Se você quiser um dom que você não tem, Deus vai te falar por quê. Só que vai doer demais. Na hora que Deus fala assim, por que você é uma pessoa tão bela? Fala assim, Deus vai fazer assim, por que não, né? Por que não? Aí Deus, aí você fala, já entendi. Porque Deus, gente, Deus é duro. Não é que Deus seja duro, né, gente? É porque a verdade dói, né? Bom, então, para a volta de Jesus, ele está dizendo, noiva, eu quero noiva com óleo. Na hora que eu chamar, você tem que estar pronto, não tem jeito de você começar a orar, começar a se converter, não. Esteja pronto. Esteja pronto. Segundo, quando ele voltar, ele vai cobrar o que ele deu. Quando Deus voltar, ele vai cobrar o que Deus deu. Então, qualquer um de nós aqui, você tem que pensar que tem que produzir alguma coisa. Então, produza tudo que está no teu coração, que você possa entregar a Deus. Tudo que você possa fazer, faça bem feito. E Deus vai ser com você. E fala assim, isso é um louvor a Deus. Então, o que Deus requer de nós é fidelidade. Quando Ele chamou para fazer, vamos dedicar a que chamou. Você tem oração que dedica a oração, tem pessoas que têm um chamado à oração. Existe, eu estou falando de uma coisa específica, todo cristão ora. Mas tem gente que é chamado à oração e ele mergulha na oração, ele gosta de orar. Todo cristão canta, mas tem gente que foi chamado, ele estuda, ele quer cantar melhor. Da música, no ritmo, na arrumação da igreja, no limpar de qualquer coisa, a gente foi chamado para isso. Então, quando eu sou chamado para isso, isso aí todo mundo está reclamando. Eu até olhei em câmera hoje. O problema é que eu olho umas coisas, as coisas que eu olho ficam assim, tipo 7 mil, 11 mil, 15 mil. É muito complicado, sabe? Não, porque realmente eu olho só coisa boa mesmo. Eu vou comprar uma câmera, já conversei com Ana, eu com o Cleiton, né? Ver se a gente consegue uma câmera, sabe? Eu queria uma câmera profissional, que são extremamente caras. Mas a gente tem que comprar, né? Eu acho que a gente tem que comprar. Bom, então, igreja, eu quero orar com vocês aqui, para você dedicar o seu dom. Dedique o seu dom. Dedique o seu talento. Nossa, Senhor, eu não sei o que é. Quando alguém às vezes não descobre o talento, se você for bom filho, for bom pai, for bom marido, boa esposa, e cumprir o dever de casa, e você fala assim, eu coloco o meu mantimento dentro de casa. O papel do homem é ser provedor. Quem provê a casa é o macho, é o homem, não é a mulher. Ponto. Se a mulher tiver que fazer isso, o homem não está cumprindo o papel. Ele tem que cumprir esse papel.
O papel de proteção é da mãe ou é do pai? Proteção. Pai. Isso, está em doutrina aqui. É o pai o protetor do lar, não é a mulher. Se tiver uma situação lá, é o homem. O papel da coesão é do homem ou é da mulher? Da mulher, gente. Provérbios 14, a mulher sai, edifica a sua casa, a burra, a tola, derruba com a mão. É a mulher que não deixa os filhos separados do pai, porque se deixar os filhos maldiz o pai, acaba com tudo, acaba com a casa. Então a mulher tem que segurar a onda. Quem edifica o lar é a mulher, não é o homem. O homem edifica a casa, o lar é a mulher. Então, saiba-se disso. Que a questão não é perder talento, é perder a alma. Não é perder talento, é perder a alma. Então, eu e você temos uma prestação de contas. Então, ainda que alguém reclame do vô, da avó, do pai, da mãe, do tio, da tia, do filho, você vai reclamar das coisas. Na hora que você for prestar conta, você vai dar conta de você. Aí alguém vai falar assim, não, mas a Bíblia está dizendo que o pastor vai dar conta dele. E vai dar mesmo. Por isso que eu sou desse jeito com a igreja. Por isso que desse púlpito sai coisa dura, sim ou não? Porque amanhã ninguém vai dizer, o pastor não me avisou que adultério era pecado. Eu nem sabia, porque ele nunca falou sobre isso na igreja. Ele não me falou que se eu usasse droga eu ia ser condenado, não. Ele nunca falou isso, não. Ele nunca falou da prostituição. Sim ou não? Aqui nesse lugar falou não. Ué. Então você tem bem ciência. Se fizer, você sabe que você está no seu erro. Então, o pastor vai dar conta do seu pastoreio. Mas quando estiver lá no céu, eu não vou estar do seu lado, não. O pastor falou assim que eu podia beber, como os pastores estão ensinando, sim ou não? Sim. Os pastores estão ensinando, tanto bebendo quanto ensinando a beber. Não tem nada a ver beber. Não tem nada a ver não, faz isso, vai lá. Mas os bêbados não é da mãe de Deus. Então, quer dizer, Deus vai cobrar do pastor o quê? A função dele. Isso não é da sua conta, não. Deus vai cobrar do pastor a função dele. Deus vai cobrar do pai o quê? A função dele. Mas e o filho que está queimando o pai? Meu pai não presta, meu pai é um bêbado. O seu pai pode ser um bêbado, você tem que honrar seu pai. Meu pai é errado, você vai honrar seu pai. Você só não vai obedecer no pecado dele, ok? O pecado dele não pode obedecer, não. Porque daqui a pouquinho esse pai está mandando você comprar bebida, você tem que comprar. Não tem, não. Aí eu ensino a desobedecer o pai. E ver se eu estou errado de acordo com a Bíblia. Ou você vai ter que comprar a cachaça para o seu pai. Ou vai ter que concordar com o erro de pai. Fala aqui para mim. É isso que a Bíblia ensina? Não. Por quê? Porque Deus está acima do pai, sim ou não? Tá. Deus está acima do pai. E acima da mãe. Sim. Então está acima da mãe. Então quer dizer, Deus está por cima de tudo. Então a lei de Deus é obedeça a seu pai e sua mãe. A não ser que aquilo seja pecado. Aí a pessoa não pode fazer. Jesus disse que ele ia voltar. Ele vai voltar para buscar uma noiva. Mas então, a gente sentindo noiva, pode ser que a gente relaxe, você sou noiva de Cristo mesmo, tá tudo certo. Aí ele vai e lança uma parábola. Você tem um serviço a fazer. Você tem um serviço. E eu quero esse serviço. Então ele vai cobrar. Irmão, não pare por nada. Não pare de trabalhar por nada. Não pare. Fulano desviou. O pai vai dar conta de si mesmo a Deus. E o filho. Então pai e filho, nada tem a ver. Está escrito em Deuteronômio e Ezequiel 18. O pai não leva pecado do filho. E o filho não leva pecado do pai. O pai não cumpriu o papel. E por causa disso você, filho, não vai cumprir seu papel? E se a mãe não cumprir? E aquelas pessoas que quando nasceram, a mãe morreu no parto? A mãe morreu no parto. Morreu a mãe. Então, nenhum de nós, deixa beber nervoso, nenhum de nós poderá chegar para Deus e Deus não vai aceitar. Deus não aceita desculpas esfarrapadas. Pergunto, vou terminar, gente. Nossa, hoje foi demais. Hoje a culpa é do relógio. A culpa é do domínio próprio. Enfim,
fala para mim para a gente terminar aqui. Por que a gente não faz as coisas? Por que não fazer? O que faz a gente não fazer as coisas? Faz uma lista para mim. Por que a gente não faz? Fala aí as suas opiniões, agora é opinião mesmo. Não é doutrinada, opinião. Porque tem outros para fazer. Ah, tá, esse é o cúmulo da desgraça. Ô, José, não, essa resposta eu não esperava não. Então, tipo assim, é tão safado, sem vergonha, não, o pastor vai pregar, né, então não precisa pregar. Alguém vai fazer, né? Então, esse é o pior resposta que eu ia receber, mas foi boa, porque é uma verdade. Então, beleza. Então, outros motivos que a gente não faz, do tipo assim, tem outra pessoa que pode fazer. Beleza. Outro motivo por que a gente não faz. Eu não quero. Simplesmente porque não quer. Tipo assim, por quê? Porque não quer. Mas como assim? Não sei. Gente, eu não esperava essa resposta não. Vocês estão me surpreendendo. E tudo verdadeiro. Beleza. Não faz porque alguém vai fazer? Não quero fazer. Ou coloca outras prioridades. Por que a gente não faz? Porque a pessoa coloca algum prazer na frente, alguma prioridade, e aquela obrigação que tinha, ele não faz. O que precisava fazer, não faz. É por isso que o vício é tão mau. O vício da bebida. A pessoa é bom pedreiro e é cachaceiro. Aí ele vai para a cachaça, ele gasta o dinheiro, não veste o filho, não veste a filha, porque o bonito está gastando, dando pico, a pessoa está gastando consigo mesmo, não cumpre o papel em casa. Então, a pessoa não faz. Por quê? Porque alguém vai fazer, não faz por quê? Porque alguém não quer, não faz por quê? Porque a pessoa coloca prioridade para si. Ou por cobrança, por exemplo. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa, está aprendendo, a pessoa quer que faz do jeito dela já a pessoa encroa, que eu não vou fazer não. Não vou fazer porque alguém reclamou com ela. Na hora que você estava fazendo, veio uma boca maldita e falou assim, tá feio, ou não te aprovou naquilo, e a pessoa... Porque esse é o maior perigo que a gente tem no ministério. Quando você está começando, as pedradas que a pessoa leva faz com que às vezes ela não faça mais. Porque ela foi... Porque às vezes a pessoa quer que faça igual o que já faz há tantos anos. Exatamente. Então existe esse caso. E o outro caso que existe, me perdoa por todo mundo aqui, eu não estou falando de ninguém, é o seguinte, é a pessoa que não aceita a correção. A pessoa está pregando. Então, eu lembro que eu comecei a pregar aos 15 anos, então teve correção. Eu lembro da irmã Rosinha, uma alemã. Falei assim, não, você falou, não é certo, não. Aí essa alemã falou assim, olha assim, sabe? Eu falei, gente, eu amo essa dona velhinha. Eu falei, puxa, teve alguém para me corrigir, então eu amei isso. Mas as pessoas não gostam. Então, se você vai corrigir, a pessoa não gosta. Então, a pessoa que está começando foi reprimida, o que vai acontecer com ela? Ela não vou fazer não, porque eu não sei fazer, e a pessoa está cobrando de mim, né? Então, a pessoa tem que saber o que está sendo falado, tipo assim, se há um conselho ou se há uma exigência. Uma reprovação. Então quer dizer que a pessoa, outro pode fazer, não quer, prioridade na frente, ser reprovado pelas autoridades, né? A pessoa é reprovada por aquele que está ensinando pelo professor, pelo pastor, pelo patrão, pelo chefe, né? Aí a pessoa não consegue fazer, a pessoa... Preguiça. Então, gente, cansaço, desânimo, tristeza, dores pessoais, luto, desilusão, fracasso. Não, e se alguém não te reprovou, mas você se reprovou a si mesmo? Você já tentou fazer uma coisa e aquilo que você fez deu errado? O que a gente faz então? Dá vontade de não fazer mais não. Porque não é que alguém te reprovou. A reprovação do outro é horrível, sim ou não? É muito ruim alguém reprovar a gente. Mas e quando você se reprovou você mesmo? Você já falou para você mesmo, nossa, eu sou um bosta, sou um grave. Nas nossas infidelidades, nos nossos erros, você se sente mal. Você não se sente apto para o ministério. Quando o crente, você é um crente, você está ali com a presença de Deus, você está certo. E você comete pecado, você fala, gente, eu não sirvo nem para ser crente. Então existe a reprovação do outro, mas existe a minha própria reprovação. Então todas essas coisas que a gente está falando, a reprovação brusca de um pai, a reprovação brusca de esposo, de esposa, de pastor, de líderes, de modo geral, de amigos, o desânimo, a preguiça, eu não quero fazer,
E os problemas da vida podem tentar impedir. Aí eu falo assim, quando eu chegar lá no céu, quando você chegar e eu chegar no céu, você vai falar com Deus por que eu não fiz? Sabe o que você vai falar? Eu não fiz, hein, Giovana? Porque eu não quis. Você vai falar isso? Eu vou falar, José, eu não fiz, não, por quê? Porque ela não ia fazer para mim. Eu não fiz de preguiça, eu não fiz de tristeza, eu não fiz porque eu estava cansado. Termino dizendo a seguinte coisa: ninguém aqui precisa se preocupar com uma coisa. Se você não puder fazer, Deus não vai cobrar. Deus nunca vai cobrar o que Ele não deu. Não se preocupe com o que... pastor, eu não tenho coragem de ir para a Índia, eu não tenho coragem de ser perseguido lá no Afeganistão, de tomar bomba na cara, eu não tenho essa coragem. Não se preocupe, porque esse chamado não é para todos. Todo mundo foi chamado para ser missionário? Não nesse sentido que eu estou falando. Então, Deus não vai cobrar de nenhum de vocês nada que Ele não te deu. Mas o que Ele te deu, Ele vai cobrar, viu, Gabriel? O que Ele te deu, vai cobrar. Não pensa que você pode passar de liso. Deus deu, não. Todo mundo aqui, Heitor, até a Pintinho. O que Deus deu para ela, quando ela tiver maturidade para responder, Deus vai passar a cobrar dela. Eu acho que é mais nova que ela, né? Vamos orar. Gente, não temos condições hoje de curso de homilética, porque o tempo foi muito extenso. Gostaria de orar. Eu gostaria que a gente pode desligar a câmera. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Nós vamos